como traz uma máscara, né? Você faz pesquisa sozinho, mas você não faz extensão sozinho, né? E além dessa grande dificuldade que todos têm de sair dos muros, né? Dos laboratórios e das salas de aula, como é difícil, né? Então, ela traz, assim, a extensão, ela traz questões muito complexas, né? Exige aí uma postura intelectual mais aberta do que geralmente a gente tem na docência e na pesquisa, uma postura intelectual que demanda uma transdisciplinaridade, o reconhecimento do outro, né? E aí a valorização do diálogo e da alteridade. É nesse sentido que o Paulo Freire se torna tão importante para a extensão, né? Por toda a sua contribuição para o que ele chama de dialogia, de dialogicidade, né? Então, na extensão em que a gente vê sistematicamente o apelo social para o papel transformador da universidade. Por isso, é tão difícil, né, uma vez que essa universidade, sendo atacada na sua autonomia, é atacada imediatamente na extensão, né? Então, o Paulo Freire, por si, já é uma figura muito interessante para todos nós, ou educadores, ou extensionistas, né? Por ele, primeiro, o que eu queria chamar a atenção é o pensar esperançoso do Paulo Freire, embora ele tenha, né, ele demande uma conexão profunda com a realidade, o partir da realidade do aluno, o fato de dizer que a ação é o princípio, né, e não a reflexão, então a prática é o princípio e não a teoria por si, né? O Paulo Freire sempre traz um olhar esperançoso, ele anuncia, ele quer a problematização não para denúncia, mas não só para uma denúncia infértil, né, ou inócua, ele nos convida à transformação, né? E talvez por isso ainda hoje seja tão perseguido, né? Embora o Paulo Freire é super romântico, né? Ele é super romântico, mas as pessoas sabem que mesmo no romantismo dele, né, no olhar amoroso que ele tem sobre a humanidade, né, e sobre a natureza, né, ele aponta a história como uma possibilidade. Então, quando ele aponta a história como uma possibilidade, ele baliza toda a ação educativa na crítica e na reflexão. Por isso mesmo, por ser crítica, por ser reflexiva, é transformadora, é criativa, né? Então, o Paulo Freire, uma das falas que eu mais gosto, né, é o homem como um ser inacabado, que se sabe inacabado, que vive em busca da sua conclusão, que nunca encontra. Por isso é que ele se educa, né? Essa ideia do inacabamento nos permite a projeção, que é o que nos alimenta, né? O que nos alimenta é pensar nessa construção, né? Nessa construção do mundo em que a gente merece viver, né? Paulo Freire tem uma fala, e num dos prefácios desse livro, de uma das edições do Extensão em Comunicação, ela é ressaltada, eu queria ler para vocês, ele dedica, né, a sua obra aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, Paulo Freire, ele vai nos convidar, né, a uma ação que não é só uma ação de dizer o mundo, é de fazer o mundo, né? E nesse sentido, ele nos comove, né, porque ele vai dizer que a palavra é praxis, né, a palavra, ela é uma palavra comprometida com a humanização, e isso, para mim, é muito importante, porque ele vai mexer com essa fala da palavra como praxis no tripé da universidade. Você faz pesquisa para quem? Você faz extensão como, né? Como você ensina para que tempo? É para agora, é para o passado, é para o futuro. E isso nos permite a reestruturação, né? Que ainda não aconteceu, mas ainda existe como possibilidade, né? Nesse livro, Extensão e Comunicação, eu queria chamar a atenção do que eu acho essencial, né?
ele dizer, por exemplo, que as nossas relações são sempre relações de aprendizagem. Nossas relações, homem-mundo, homem-homem, são sempre relações de aprendizagem. E é nisso que ele vai dizer que, está falando lá do espaço agrário, ele é um espaço de possível, ele diz, comunicação educadora, né? Eu fico pensando, não há educação sem a comunicação, né? E, no fundo, não há comunicação sem educação. E esse é um dos maiores problemas educativos, né, atuais. A falta desse viés em que todos falam, que todos escutam, que todos transformam, né? Nesse livro, Paulo Freire vai fazer todo um levantamento, vocês devem ter lido, né? Vai fazer todo um levantamento sobre esse sentido de extensão, como estender algo a alguém, como externo, como, eu diria, como é que a gente chama? Vertical, né? Vai denunciar essa invasão, né? Essa invasão cultural mesmo, vai falar da dominação que muitas vezes há. Eu poderia dizer a mesma coisa da extensão, poderia dizer a mesma coisa do ensino em sala de aula, né? Uma dominação, uma passividade, uma verticalidade, uma superioridade, essa ideia da transmissão. E ele vai nos convidar a pensar uma extensão para transformação, para modificação do que é necessário, né? É um convite bastante ousado, né? Você fazer extensão para modificar aquilo que é necessário. Quando eu digo aquilo que é necessário, eu estou dizendo no mundo, em termos gerais, estou dizendo nessa comunidade específica, estou dizendo na ciência, na técnica, no caso do livro, né, da década, e na técnica que vai ser democratizada, né, nos campos. E aí ele questiona qual seria a melhor forma de desenvolvimento dessa ação transformadora por meio do ensino. E aí ele traz 3 capítulos, né, em que ele apresenta, por exemplo, no primeiro, a base do pensamento dele como um pensamento crítico, e aí ele destrincha o termo, né, extensão, apontando o estendido como estático, né? É tão interessante a passagem que ele diz isso, né? O estendido pode virar estático, então o que é estático não é transformador, né? O estendido como vertical, eu que sei, você que não sabe, né? E a gente lembra aí da outra fala do Paulo Freire, que ele diz: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo, né? E aponta, então, para a extensão, uma outra perspectiva, né, uma perspectiva da horizontalidade, que ele chama uma perspectiva comunicadora, né, uma educação comunicadora, uma comunicação educadora. E aí ele diz que educar é educar-se, então vai falar que é sempre essa troca de saberes, né, não importa os tipos de saberes, a gente vai estar sempre podendo se educar na educação como transformação, e a gente se transforma nesse ato. E aí, a requisição, né, do diálogo e da defesa, não só da troca, mas da interação, para que haja comunicação, né, é necessário que haja interação, um respeito à diferença, o princípio da heterogeneidade. Agora falhou aqui o áudio, não sei só para mim. Só um instante, Berna. Oi, oi. Alô? Aparece alguma coisa, como se alguém está gravando. Não, a gente está gravando mesmo desde o começo, mas eu acho que foi o dela mesmo que parou. Então foi o dela. A gente está gravando, mas para passar, inclusive, para os outros estudantes. Deixa eu perguntar aqui para ela.
Está dizendo aqui que ela fechou o microfone. Eu estou escrevendo aqui para ela. Pronto, acho que ela voltou. Bernadette, você nos escuta? Abriu. Acho que agora sim. Bernadette, você escuta a gente? O teu microfone está fechado aqui pelo sonzinho que aparece, pelo símbolo que aparece. Agradecendo ao Pedro pela assistência técnica, junto à Bernadette. Vai dar certo. Deixa eu ver se ela voltou aqui. Só para aproveitar aqui esse momentinho, acho que ela deve ter caído, deve estar voltando. Só para citar, gente, eu já vi aqui Universidade Federal do Cariri, pessoal da Fafidam, da UES, FACED, além, claro, né, dos cursos de jornalismo e de publicidade da UFC, pedagogia da UVA de Sobral. Tem uma turma bem diversa aqui. Fafidam, de novo. Muito legal. Educação e comunicação em peso. A gente gosta dessa dupla, né, Lourdes? Deixa eu ver se ela volta aqui ainda. Estão perguntando se parar de gravar, se não volta. Eu acho que não, não tem a ver, não. Não, já tava sem. Já estava gravando, na verdade. Tá gravando desde que ela começou a falar, praticamente. É variação mesmo de internet, me parece. Aqui mesmo, um pouquinho antes de começar, estava chovendo, né? E aí deu uma chuva mais forte, no determinado momento a internet caiu, aí deu aquele nervoso já. Ai, meu Deus. Ela escreveu aqui, estou voltando. Universidade Estadual Vale do Acaraú, Zootecnia, lá em Sobral, muito bacana. Geografia da UES, diversidade aqui. A gente está esperando a professora Bernadette voltar, ela que estava discutindo aqui a perspectiva do Paulo Freire, também sobre extensão e educação, de uma forma geral também. Já voltamos. Estão ouvindo? Pronto. Vai ficar um pouquinho sem câmera, depois eu volto, porque foi o jeito que a gente deu. Foi o jeito que a gente deu. Não sei por que no outro não está funcionando, e esse aqui está dando problema na câmera. Mas como... Hã? Pode seguir, querida, tranquilo. Pronto. Estava falando dos princípios, né? Isso, estava falando quando a gente parou de ouvir, você estava falando de interação e heterogeneidade. Pronto, são os princípios que ele vai defender já nessa obra. De fato, ele defende isso em toda a sua obra, né? São os princípios dessa educação libertadora. Então, vai falar da heterogeneidade como um princípio. Eu tenho que reconhecer o outro, eu tenho que reconhecer o outro como um outro diferente de mim, e isso me leva à aprendizagem, me leva a uma qualidade de interação, né? Ele vai também falar da interação e da
criação, né? É pela interação que a gente cria, que a gente recria, né? Então, a comunicação é uma comunicação educativa, mas ela tem como base a dialogia, que é o encontro dos iguais, mesmo na diferença, né? E com base na problematização, o essencial do pensamento de Paulo Freire, que enviesa aí, né, pela comunicação, pela extensão, é a problematização. Essa problematização nos permite a transformação, porque nos permite a conscientização, que é a evolução do nosso pensamento. De qualquer lugar em que a gente esteja, né, esse pensamento ele pode crescer, se desenvolver, evoluir, né? Então ele vai falar da humanização do homem na própria ação, né? E vai defender que a ação, que vira uma ação consciente, né, é uma ação que permite a transformação do mundo. O mundo, para Paulo Freire, ele é natureza, ele é cultura e, essencialmente, ele é história, né? Então, ele, com tudo isso, ele vai argumentar que essa extensão agrícola, né, está falando do Chile, no Chile, né, está em defesa da reforma agrária, né, ele vai argumentar que não pode ser uma extensão invasora, ela tem que ser mediadora, ela tem que exigir de todos os sujeitos, né, o protagonismo que permite a troca, né. Então, são 3 capítulos. No primeiro, ele vai fazer essa abordagem semântica do termo estender, né, da extensão, vai denunciar os princípios de dominação, superioridade, passividade, invasão cultural que há em determinadas visões de extensão, né, vai combater a ideia da extensão como transferência, como depósito, como eu vou levar algo para a comunidade, né? No segundo capítulo, ele vai falar da extensão ainda, né, dessa extensão não dialógica, mas vai falar do papel educador de uma extensão com base na dialogicidade, né? Vai descrever um pouco dessa transição, né, da ingenuidade para a consciência, vai explicar o que é a praxis transformadora, da fala como um lugar de transformação, né, se aliada, se engajada na ação. Essa fala do Paulo Freire nos exige, né, um outro princípio educativo, que é o engajamento, que gera o comprometimento com as questões sociais, né? E o último capítulo, ele vai falar, que dá o nome do livro, né, Extensão ou Comunicação, ele vai mostrar como o conhecimento é gerado nas relações sociais, na construção de si, na construção do mundo, destacando, que eu acho que é essencial, o caráter intersubjetivo, né, e intercomunicativo de todo esse processo, né. É tão bonito ele falar, o mundo humano é um mundo da comunicação, né, quando a gente faz história e se faz histórico, né, e diz que qualquer forma de domesticação, né, de tentar domesticar, significa subtrair o humano, né, dessa relação. Basicamente, o Pedro? Ai. É basicamente isso, né? Que o Paulo Freire traz nessa obra. A gente vai ver, né? A gente vai ver que ele replica ao longo da sua obra todos esses ideais, né? Da heterogeneidade, da conscientização, da dialogicidade, da importância do caráter intersubjetivo, né, dos processos educativos, e aí isso nos provoca no lugar de extensionista, né, porque traz a natureza interdisciplinar da extensão, né, traz a necessidade de uma postura dialógica com a sociedade,
como a organização do conhecimento provoca a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, a perspectiva, né, coletivizada dos sujeitos, exige que essas ações sejam transformadoras, então se alinha melhor universidade e sociedade, exige o impacto social, né? E mexe aí também com a ética, com os princípios éticos, né? E a importância do outro no processo educativo, no processo extensionista. Eu acho que essa era a síntese que eu queria fazer. Muito obrigada, Bernadette. Ótimo. A interrupção atrapalhou muito pouco, então a gente conseguiu ouvir bem boa parte da fala, que maravilha. Já chamo aqui agora para a nossa roda a querida Lourdes Vicente, professora também e militante do MST. E, bom, pensar esse livro, não sei, a leitura dele vai me trazendo muitas imagens do MST, até porque, enfim, ele fala né, da extensão no mundo agrícola, ele fala logo no início da defesa da reforma agrária, e depois, quando ele vai avançando, né, trazendo essa produção de conhecimento a partir da experiência, essa humanização, o movimento me vem muito à tona, me vem muito à mente, porque, de fato, a MST, além de ter uma preocupação pedagógica imensa, né, tem vários livros, inclusive, publicados sobre a pedagogia do MST, sobre as místicas, o simbolismo também na pedagogia do movimento, né, se preocupa sempre muito nessa partilha, e nessa partilha que a gente vê materializada na escola, Florestan Fernandes, no Centro de Formação Frei Humberto, aqui em Fortaleza, também nas editoras, nos livros, nas cartilhas, enfim, né? E nas marchas, onde a gente aprende tanto, né? No café do assentamento. Então, é um prazer também poder contar com essa visão, Lourdes. Fica à vontade. Nossa, que linda, Helena. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, a Liga Experimental de Comunicação da Universidade Federal, especialmente na pessoa da Helena, a quem eu tenho uma enorme admiração, né? A gente costuma dizer no MST, está surgindo uma potência juvenil, né, de jovens na universidade, que traz o diferencial, né, assim, e a Helena é esse potencial, né, como professora, como mulher, como militante social, como comunicadora, né, estava aqui me lembrando da dissertação dela sobre a rádio no congresso do MST, um trabalho muito bonito para nós e de grande referência. Eu queria também falar da alegria de estar aqui com a professora Bernadette, a quem eu tenho tanta admiração e a conheço há pouco tempo, mas eu digo para o pessoal que a Bernadette é dessas professoras que passa na vida da gente e deixa uma marca muito grande de um comprometimento, né, e amor pela educação que a gente pouco vê hoje na universidade, mas graças a essa luta dos movimentos sociais, elas nos permitem conhecer pessoas, né? Acho que a professora Bernadette se tornou referência para nós, especialmente no setor de educação, que é o lugar de onde eu venho, né? No caso, do MST. E eu queria, primeiramente, me apresentar, porque tem muita gente que eu não conheço, né? Que está nesse grupo. Como bem disse a Helena, eu estou no MST há 25 anos, esse ano eu faço 25 anos, em que eu entrei pela primeira vez na ocupação de terra, lá no acampamento Zé Lourenço, no Chorozinho, que no primeiro momento se chamou Zumbi dos Palmares, depois a gente foi despejado pela polícia, o acampamento Zumbi virou assentamento em Aracati, nós reocupamos a área do Chorozinho, e homenageamos a luta do Caldeirão, né, através da pessoa do Zé Lourenço, uma grande liderança da década de 30, muito importante, pouco conhecida na luta pela terra no Brasil, de modo geral. E eu falo muito a partir desse lugar de ser professora de um acampamento. O período em que eu estive acampada, eu fui professora nessa pedagogia do movimento, que a gente diz que a escola tem que ir aonde a luta acontece, e eu fui forjada nesse processo.
foi onde eu mais conheci o Paulo Freire, foi quando eu fui professora de acampamento, muito mais do que quando eu entrei na universidade. Eu estou com o ventilador ligado e minha voz está falhando. Deixa eu desligar aqui, peraí. E aí, a gente, na educação popular, ela é um dos pilares da educação no MST, e a gente deve muito isso à pedagogia do Paulo Freire, assim como também a pedagogia socialista, né? Nós aprendemos muito com Pistrac, com Makarem Krupskaya, que são experiências que nos ajudam a pensar a educação, o mundo e a nossa existência aí nesses processos todos, né? Então, eu queria falar da importância, da urgência e da necessidade da gente resgatar o Paulo Freire, por isso que eu agradeço imensamente a Liga por essa oportunidade, né? Especialmente esse livro. Como a Helena falou, nessa última semana, nós do MST fizemos uma campanha de solidariedade, distribuindo alimentos, que pautou o tema da reforma agrária em muitos municípios do Brasil, com essa ideia da gente debater a soberania alimentar, né, nessa conjuntura, a importância de um povo ter soberania sobre o que produz, como produz, né, a forma. E é muito importante trazer esse livro nesse momento que nós estamos debatendo a questão da reforma agrária e da soberania alimentar nesse período histórico que nós estamos vivendo. E para completar, né, a Jura, que é a Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária do Ceará, esse ano nós fazemos a jornada todo ano, de forma diferenciada, nós pedimos para várias pessoas fazerem vídeos, depoimentos, e segunda-feira passada nós homenageamos exatamente os 50 anos do triunfo da Unidade Popular no Chile, e tivemos, vocês podem conhecer depois, o depoimento do Fernando de la Quadra, que é um professor da Universidade lá do Chile, falando exatamente desse período histórico em que Paulo Freire escreve esse livro, e que em setembro nós vamos comemorar os 50 anos da chegada, né, do Salvador Allende ao poder, como resultado desse processo de luta, e o livro foi construído, né, nesse período. Então, a gente imaginar esse contexto, né, de elaboração do livro em plena efervescência política, qual estava vivendo o Chile, e, sobretudo, organizativa, né, em que você tem, no caso do Chile, no campo cultural, a influência de Pablo Neruda e Gabriela Mistral, no campo da poesia, né, você tem Vitor Hara, você tem a Violeta Parra, no campo da música, e você tem Paulo Freire pensando no campo da educação, contribuindo com o processo de reforma agrária, né? O Fernando de la Quadra diz que o Salvador Allende fez a reforma agrária em um ano, e eu fico pensando na efervescência do que é a distribuição da terra de forma massiva a nível governamental e os desafios que isso provoca, porque você mexe na estrutura política, você mexe na estrutura econômica, mas você mexe fundamentalmente na estrutura cultural. Então, acho que a importância do livro nessa efervescência, ela traz para nós elementos muito significativos, né? Porque Paulo Freire tem essa capacidade de apontar rumos a partir da problematização, né? E o que eu acho legal desse livro, na nossa compreensão como MST, é um grande legado ao campesinato, né? É um dos grandes intelectuais que inicialmente escreve sobre o campesinato na América Latina. Então, esse livro é um presente desse ponto de vista, porque ele olha a educação, né, o papel da educação, a partir desse novo sujeito político que é o camponês, né? E é muito interessante, porque o livro todo, ele não fala diretamente, mas ele está trabalhando essa questão que para nós é tão importante, que é o método, né? O método de trabalho, como é que realmente no processo de reforma agrária você constrói processos de conscientização que exigem, né, dessa atitude política de fazer a reforma agrária, desafios enormes, né? Assim, então,
Acho que a Bernadette já falou muito bem, assim, esse olhar para a ciência, né, a diferença que ele demarca muito bem o papel da técnica, os saberes dos camponeses, como é que a gente parte de um pensamento questionador, né, do que fazer, se isso que nós estamos fazendo são processos que libertam, ou se são processos, né, que invadem a cultura, né, de invasão cultural. Então, eu acho muito legal, porque ele vai afirmar o conhecimento como reinvenção, ele vai afirmar essa ideia do homem concreto, da realidade concreta, de que não existe a técnica por si só, né, mas que ela está ancorada nesse homem concreto, nessa realidade, né? E eu acho legal que ele vai tratar a partir, não é desvalorizando o agrônomo, mas a partir do trabalho do agrônomo, falar do que ele chama de extensão libertadora, né? E traz a questão da comunicação como uma questão chave, o diálogo como uma questão chave, né? Aí, no processo de produção do conhecimento, e vai falar exatamente esse, no lugar da imposição, a interação. E como isso é fundamental, nós temos aprendido nesses 33 anos de MST, que para a gente lidar com a cultura camponesa, com o campesinato como categoria de análise, a gente precisa muito estudar Paulo Freire, porque há uma cultura ali colocada, existem saberes colocados que precisam ser problematizados, existem visões sobre o mundo, percepções, né, inclusive filosóficas, ao reler o livro. Eu fiquei pensando nesse debate que a gente faz hoje entre o que é a terra e a água para os camponeses e para os indígenas, o que significa a terra, a água e os minérios para o agronegócio. E a gente consegue, a partir desse alicerce do Paulo Freire, fazer essa distinção entre o que é agricultura e o que é agronegócio, né? Pensando a terra e a água como cultura, e a terra e a água como grande negócio, fazendo essa distinção. E outro elemento importante que eu acho desse processo que nós aprendemos é essa ideia da gente, que o Paulo Freire traz, da gente transformar a realidade pela prática. Nossa, esse é um exercício muito difícil, pensando, né, no que a gente vem questionando do que é arrogância acadêmica, do que é a ciência, né, assim, de você transformar a realidade pela prática. Isso exige diálogo, exige, como ele diz, essa diversidade epistemológica, os saberes, né, como é que a gente valoriza e não desqualifica os saberes, e exige o que ele chama, a Bernadette já falou, da praxis, né, que é a ação, reflexão, para uma nova ação, né, para a transformação. Então, essa ideia da pedagogia da pergunta, né, da ação do homem, sua relação com o mundo, é muito importante para a gente reinventar o que nós estamos chamando de ciência hoje, nos seus desafios. Então, eu queria aproveitar esse restante do tempo, e tinha combinado com a Helena, para partilhar com vocês um pouco da experiência que nós temos vivido, e que eu acho que é uma aprendizagem que tem como essência, que tem como pilar o pensamento da educação popular e do Paulo Freire, que é a experiência do Núcleo Tramas, né? O Núcleo Tramas é um núcleo coordenado pela professora Raquel Rigoto, da Faculdade de Medicina, da UFC, mas ele é interdisciplinar, né? Os estudantes que fazem parte do núcleo estão em vários cursos, hoje da UFC, Direito, Geografia, Pedagogia, Biologia, são várias áreas do conhecimento olhando para um mesmo problema de pesquisa, o que tem nos ajudado a vivenciar o que a gente chama de uma pedagogia do território. E eu queria socializar, porque para mim a maior, nesse momento, como experiência pessoal e de movimento social, é uma das experiências que a gente diz assim, Paulo Freire vive no nosso meio, a partir das experiências lindas, existem muitas outras, né, dentro da universidade, mas eu queria partilhar essa a partir de dois conflitos
que nós vivenciamos desde 2007 até 2015, mais fortemente, porque permanece até hoje, que é o conflito da Chapada do Apodi, dos agrotóxicos, e o conflito da mineração de urânio e fosfato em Santa Quitéria e Itatira. A professora Raquel, ela fez uma tese dela no começo dos anos 2000 sobre modelo de desenvolvimento a partir da indústria calçadista de Maracanaú. E foi interessante porque, obviamente, que por uma sensibilidade enquanto pessoa, enquanto pesquisadora, ela pôde fazer um trabalho, né, de análise sobre o adoecimento a partir dos processos de trabalho, inclusive ajudou a construir algumas políticas nesse campo da saúde do trabalhador, como é o caso da lei sobre esforço repetitivo, nessas doenças que as indústrias causam, tem uma contribuição enorme, mas ela mesma costuma afirmar que nós demos um salto de qualidade muito grande no Nucleotramas, a partir da pesquisa agrotóxicos, né? A pesquisa agrotóxicos, ela inicia com uma ação política das mulheres do MST e da Via Campesina aqui no Ceará em 2007, questionando o modelo de produção na época de abacaxi na região da Chapada, uma monocultura que estava usando muito veneno, e que a população da região estava, né, muito preocupada com adoecimentos, casos de câncer, especialmente naquela região, e se tinha a ver, né, com o modelo produtivo. É interessante porque esse salto de qualidade, a gente afirma hoje no Tramas que ele veio a partir dessa solicitação dos movimentos sociais e das comunidades que atuam na região, com esse grande desejo de compreender as transformações no campo com as chegadas, né, e os impactos do modelo produtivo na saúde e no ambiente. Obviamente que aqui tiveram pessoas importantíssimas, né, o Zé Maria, a qual a Helena se referiu aí no início, que foi assassinado com 25 tiros, foi uma dessas lideranças locais que ia nas rádios, procurou o Diário do Nordeste para fazer denúncias, né, sobre o uso intensivo de agrotóxicos na região. Nós contamos com o Reginaldo, que é do Conlutas, o Sindicato de Servidores Públicos de Limoeiro do Norte, que sabia cada trabalhador adoecido e nos levava em cada casa, né, mostrando, olha, esse trabalhador aqui tem só 22 anos, e está com câncer, né, e não, isso não é normal, porque isso não existia na região. Mas o próprio Zé Maria, por exemplo, começou a perceber isso a partir de problemas de pele das suas filhas, né? E a mulher dele dizia, será que não é da água? Será que não tem algum problema nessa água que nós estamos com problemas aqui? E aí entra o movimento social, né, tornando visível esse problema, que era local, né, dali, da comunidade, e pressionando para que essa temática fosse debatida, fosse compreendida. Os meios de comunicação, né, eu também tenho que ressaltar o papel do Melquíades como jornalista, por exemplo, na época, fez grandes matérias e tal, e aí vem a academia, né, eu lembro bem que o debate que a gente dizia era assim, olha, professora, a gente precisa da comprovação científica, nós já sabemos que existem cânceres aqui na região, nós já sabemos que é pela chegada desse modelo de desenvolvimento, mas se uma médica falar, talvez tenha mais importância do que nós. Começou assim o debate, o que foi interessante, porque foi um exercício de alta aprendizagem de ambas as partes, movimentos sociais e academia, e isso exigia um diálogo que tem constituído a nossa experiência nesses últimos 10 anos, né? A primeira delas, assim, que eu queria sistematizar de forma bem rápida para vocês, é que o Tramas vem questionando muito a função social do conhecimento, e aí eu só reforço isso que a professora Bernadette trouxe, né? Primeiro a gente tem que pensar sobre o que nós estamos produzindo de conhecimento, como nós estamos produzindo, com quem e para quem. Eu acho que essas perguntas, elas são muito pertinentes, porque ainda mais, e aí vem a colaboração do Paulo Freire,
em se tratando de um sujeito político pouco conhecido, né? Há uma invisibilização do campesinato e a sua formação social na história brasileira, né? A gente sempre conhece a história da cidade, dos grandes pensadores, e pouco se conhece sobre esses sujeitos políticos. Então, essa necessidade, né, a produção acadêmica sobre o campesinato só vem se fortalecendo nos últimos anos, né, da década de 80, mais precisamente. E aí a gente precisa pensar sobre isso, porque o Armando Bartra tem um livro maravilhoso que ele chama Os Novos Camponeses, é um intelectual do México, né, que ele vai problematizar quem é esse sujeito campesino, que ora ele é detentor da terra, ora ele vende a força de trabalho, ora ele produz artesanato, né, usa a criatividade para os seus dias, e há uma diversidade tão grande que ele fica impossível de caracterizar, de definir. E aí ele vai concluir, né, o que define o camponês é a sua diversidade. Então, assim, a gente tem aí um grande desafio na produção do conhecimento, e acho que Paulo Freire foi primoroso, digamos, ao olhar para esse sujeito e nos convocar para a gente aprender com eles, aprender dos seus saberes, né? Eu acho que isso é a grande lição dessa tarde, assim. A outra coisa que o Tramas vem trabalhando é o que nós estamos chamando de conhecimento coproduzido, né? A partir do diálogo de saberes, da dialogicidade, né? Estou me lembrando que quando a gente teve, na primeira vez, reunindo as comunidades em torno da mina de Itatira, o professor Jeová propôs, né, a cartografia social dos rios, e todos os estudantes da Faculdade de Medicina e do Núcleo Tramas, de modo geral, quando viram o mapa, a produção, o domínio do território dos camponeses, dos rios, das estradas, das famílias, o distanciamento, a direção dos ventos, nós ficamos impactados, assim, tipo, a universidade estava lá para colaborar com toda essa problemática da mina, e na volta a gente dizia, nós mais aprendemos do que ensinamos. Então, esse exercício do diálogo, do saber, de que nós somos, ao mesmo tempo, aprendizes, né, e aprendentes, eu acho que é um exercício bonito que o Paulo Freire deixou como legado para nós, né? E construir conhecimento de forma compartilhada é extremamente exigente. Assim, a gente tem aprendido nesse processo que isso exige o desprendimento, né? E aí, mais uma vez, o Paulo Freire vem nos dizer, não há saber mais e não há saber menos, né? A gente está construindo conhecimento com aqueles e aquelas, né, que historicamente foram destituídos do poder da fala, né? Eu fico aqui me lembrando o quanto na década de 50 a literatura nos desqualificou como camponeses, né? Eles não sabem falar, eles são desdentados, eles não têm conhecimento. E o Paulo Freire traz, né, essa problematização ao trazer o conceito de modernidade, né, que o agrônomo, quando chega nos territórios, diz, nós viemos trazer a modernidade. Então, pensar essa produção, né, com esse outro, que um livro da década de 80 sobre o sindicalismo fala sobre os sem vez e os sem voz, é fazer com que a gente faça esse exercício de romper com os silenciados da terra, né? Eu gosto desse conceito porque eles foram silenciados pelo outro, mas eles nunca silenciaram. E eu acho que a academia faz um exercício de se abrir a essa cultura pouco conhecida, mas que está lá e que existe, né? Os índios têm muito a nos ensinar, os camponeses, os quilombolas, os homens e as mulheres e as crianças têm muito a nos ensinar. Então, a gente, para isso, aí vem a condição, é o exercício da dialogicidade, né? Então, realmente, construir esse exercício da dialogicidade é uma condição para a gente produzir conhecimento no que o Tramas vem chamando em cooperação social, né? E os pilares é exatamente, né, do ponto de vista, nós escrevemos um artigo já no Núcleo sobre o que nós chamamos de pedagogia do território,
como é que a gente pensa o território como praxis, né, onde a vida pulsa, mas também pulsam as contradições, porque normalmente as pesquisas sobre o campesinato tendem a uma romantização do campesino e da campesina ou do território. Mais uma vez, me lembrando do Armando Bartra, ele diz, a gente olha para os indígenas e a gente olha como os exóticos, né? E aí ele faz esse exercício da gente pensar as contradições, pensar as aprendizagens que podem interagir aí, que podem nos formar ou transformar o movimento da história. Um grande desafio que o Tramas vem vivenciando nesse processo é o da colaboração, e a gente separa a palavra colaboração, né? Que é essa ideia de desenvolver de forma coletiva um trabalho que transforme a nossa visão sobre o mundo, sobre nós, e no caso do MST a gente acrescenta sobre a nossa luta, a nossa inserção na luta, né? Nesse sentido, o Tramas ele vem assumindo uma postura política de um profundo engajamento com as pesquisas e com os sujeitos da pesquisa. Quando a gente pensa a Chapada, a gente pensa nas várias mulheres que estão resistindo, a gente pensa nas crianças que bebem a água contaminada, a gente pensa nas incertezas produtivas em relação à mina de urânio, e como é que os sujeitos vão sobreviver a isso, né? Então, acho que essa postura política de engajamento é uma outra contribuição do Paulo Freire que nós assimilamos na pesquisa, dentro desse diálogo academia e movimentos sociais, e aquilo que o Paulo Freire chamou uma posição política diante da vida. Em vários depoimentos que nós tivemos com empresas, por exemplo, ou com pesquisadores que defendem determinados modelos de desenvolvimento, eles diziam, mas isso aí é ideológico. E a professora Raquel afirmava, né, eu me lembro bem, uma delas dizia, sim, é ideológico o que você fala, é ideológico o que eu falo, é ideológico, né? Então, essa postura política é uma outra exigência numa pesquisa colaborativa, de diálogo com os movimentos e tal. E o mais importante, a gente pesquisar a partir da necessidade de conhecimento. Acho que a luta das mulheres nos ensinou isso. O Tramas vem rompendo com essa ideia de que a gente não tem objeto de pesquisa, nós temos problema de pesquisa, e isso é extremamente freiriano na minha avaliação, porque a gente sai daquela ideia, eu gosto de determinado tema, eu vou pesquisar sobre isso. Obviamente que isso é encantador, né? Mas eu assumi uma postura de chegar numa comunidade e dizer quais são as necessidades de conhecimento, né? Nós fizemos esse exercício e foi extremamente bonito e desafiador. Uma mulher chegou para nós e disse assim, eu quero saber quando é que eu vou beber uma água e eu vou saber que ela não está contaminada com veneno. Nossa, isso chocou a gente na hora, porque até que ponto as pesquisas dão conta de responder a esse questionamento que a comunidade traz, né? Então, são vários problemas aí que a gente tem que enfrentar, separar os papéis, qual é a tarefa do movimento, qual é a tarefa da academia, quais são as tarefas dos sujeitos locais, né? Para fazer esse exercício de descortinamento, né? De colocar uma lente para o cotidiano e as suas transformações, olhando para o campo, né? Pensando na produção mesmo da vida, né? É interessante, aí eu falo para a juventude que está aí nesse grupo, nos semestres iniciais, né? A gente tem no núcleo o que a gente denominou de assembleia móvel. As assembleias móveis, assim, a gente vai para determinados territórios e quando a gente volta, a mente volta assim, em efervescência, né? E a gente escutou muitos depoimentos. Poxa, eu não sou mais o mesmo depois que eu conheci tal comunidade, ou tais povos, ou tais lutas. Então, esse reencantamento pela ciência é também um exercício de problematização de uma pesquisa colaborativa, porque a gente se transforma, né, como sujeitos, assim como os camponeses também, né? E, por último, já encerrando, porque eu acho que meu tempo já passou, a gente tem também o que a gente chama de validação do conhecimento. Não basta só construir no território, com os sujeitos, mas aquele conhecimento precisa ser validado. Eu, particularmente, vivi uma experiência muito linda quando eu terminei o mestrado
em que, antes de apresentar na universidade, eu reuni as mulheres que participaram da pesquisa e nós escolhemos coletivamente as falas, o que deveria conter no trabalho. E aquilo foi validado pelas mulheres e elas disseram, agora sim o trabalho, para a gente pensar essa totalidade, né, assim, desde o tema, a metodologia e tal. E a parte mais bonita foi o que a gente chama a experiência de banca popular, porque a gente, lá no Prodema, e o Tramas fez isso já na Faculdade de Medicina e também na Faculdade de Direito, a gente trouxe para a banca quem participou da pesquisa. Então, eu vivenciei essa experiência com a Socorro, que era uma das mulheres, dizendo sobre a importância daquela pesquisa na vida dela e das mulheres, pessoas de movimentos de mulheres, porque o tema era sobre o trabalho das mulheres nas empresas de fruticultura, e ao final foi muito interessante, porque aí a professora teve que abrir, porque todas as mulheres que foram, as 15, queriam falar da importância daquela pesquisa para a vida delas, e como elas tinham se transformado a partir da pesquisa. Então, a Banca Popular tem sido uma experiência bonita do Tramas, e logo em seguida a gente fez um processo de publicização, porque a gente também pensava assim, uma dissertação pouca gente lê, ela vai para a biblioteca, mas ela não é acessível a todos. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, nós pensamos num vídeo em que as próprias mulheres falassem, e o vídeo vocês podem ver no YouTube, chama No Tempo dos Moçambês, Não Tinha do que Ter Medo. Ele fala, as próprias mulheres falando que é o resultado da nossa pesquisa, que as transformações no trabalho, no ambiente, na saúde, na cultura, lá da Chapada, são 5 dimensões, vocês podem ver depois se tiverem interesse. Mas, além disso, a gente produziu uma cartilha com algumas temáticas que estavam na dissertação e numa pesquisa que a gente fez posterior sobre direitos sexuais e reprodutivos, uma cartilha bem pedagógica, com muita imagem, com alguns conceitos que para a gente era importante para as mulheres terem, e de forma massiva nós produzimos um cordel sobre o trabalho e a vida das mulheres no campo, feito pelas próprias mulheres. E é interessante porque foram 4 tipos de trabalhos de resultado em que atingiu diferentes públicos, e ainda está atingindo, né? Então, eu queria partilhar isso porque essa experiência especificamente, que a gente pouco fala e mais vivencia no Trama sobre ela, porque eu acho que o grande legado do Paulo Freire na atualidade é a gente ter uma postura política diante da vida. Ele convoca os agrônomos na década de 60 e é um convite para nós hoje, para a gente se colocar numa postura, né, em defesa do que a gente acredita, em defesa da vida. Então, para encerrar, eu queria ler um pequeno trecho do Armando Bartra, que eu gosto muito, né, que estuda os camponeses, que ele fala sobre o futuro como promessa. Eu acho que diz muito sobre o momento atual que nós estamos vivendo e diz muito sobre o que acreditava Paulo Freire, né, da gente ter o futuro como promessa. Então, ele diz assim, vou ler para vocês. Se havemos de sair da obscuridade, será por nós mesmos, graças à nossa urgência de redescoberta de pensar e sonhar por conta própria, graças à nossa disposição de correr riscos, graças à nossa capacidade de fazer das tripas coração e engolir os medos. Venceremos. Era isso, pessoal. Desculpa aí pelo tempo. Fazer assim, ó. Muito obrigada, Lourdes. Uma delícia escutar vocês. Várias provocações importantes. A Lourdes trouxe muito essa partilha, né, de experiências de pesquisa, mas, obviamente, também acho que todo mundo que está pensando também na extensão está pensando, como vincular esse tripé, né, que por tantas vezes acaba sendo tão segmentado, até porque a gente sabe que a gente está aprendendo, produzindo reflexões também no ato da extensão, e eu fiquei pensando em muitas experiências a partir do que você trouxe, o que a gente poderia, sabe, mudar em termos de prática, buscar aprender, né, desde os eixos mais gerais da pedagogia do território, até essa questão da validação dos trabalhos, né, de como é que a gente pode, de fato, levar a parceria, como a gente fala na Liga, né,
durante todo o processo, desde pensar a problemática até, de fato, chegar em um resultado, digamos assim. Estou destacando isso porque muitas vezes a gente faz produtos de comunicação com as pessoas que estão, né, nessas organizações. E aí, às vezes, aparece aquela ideia de que, bom, quem entende de comunicação é quem está na universidade, logo a solução que a gente escolheu, sabe? Então, acho que é um desafio também se colocar nesse lugar do aprendizado, de considerar também o que o outro pensa, formula, propõe, considera, né? Tanto a partir do princípio da heterogeneidade, quanto aí nessa prática do desprendimento que a Lourdes mencionou. Então, queria agradecer as duas pelas apresentações. Estava tão gostoso de ouvir que eu, sinceramente, não marquei o tempo. De ficar aqui ouvindo essas histórias e está ótimo. Fiz um chamado aqui no grupo. Quem quiser contribuir. Tá me ouvindo? Estou. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre desafios para o desenvolvimento da extensão, né? No momento da pandemia. Achei aqui a Diana. Diana, deixa eu ler aqui para todo mundo, porque eu não sei se todo mundo está acompanhando o chat, porque alguns estão pelo celular, pelo que eu estou percebendo. E acho que fica mais difícil. A Diana pergunta: quais desafios vocês podem apontar para o desenvolvimento da extensão universitária nesse momento de pandemia, bem como nesse momento de crise estrutural? Eu vou já passar para a Bernadette, aí espero que outras perguntas cheguem e a gente vai ampliando, pode ser? E também, gente, não se acanhe de pedir fala, tá? Se quiserem perguntar, tem uns microfonezinhos aqui também, estão desligados só para a gente evitar, né, a profusão dos ruídos, mas a gente pode também utilizar esse recurso, tá bom? Se quiser comentar, essa pergunta. Essa pandemia, né, ela vem desafiar a sociedade como um todo e a extensão está no meio dessa sociedade como um todo. Hoje eu ouvi eu nem li a matéria, né? Eu vi só o anunciado e o enunciado e fiquei perplexa. Um empresário, um grande empresário brasileiro, ele diz: existe coisa mais importante do que a vida, sim, né? E eu tô parada diante dessa fala desse cara desde manhã, né? Desde manhã que eu fico tentando entender de que lugar ele fala e o que é que ele está dizendo, né? O que será que tem mais importante do que a vida, né? E veja, a pandemia traz esse todo, né, de interesses muito distintos, né? Dentro da universidade há interesses muito distintos, né? Da sociedade há interesses muito distintos, né? Há projetos de vida, de mundo que são opostos mesmo, né? E isso é bastante desafiador, né? Veja, uma das coisas mais importantes para mim da extensão é que ela seja capaz de atender a essas demandas, né? Por conhecimento, por informações, que traz um público que a gente não prevê, né? Um público que é amplo, que é mutante, que é difuso, que é heterogêneo. Então, todo aquele lugar arrumado, né? Que é sistematizado na ciência, ele se desfaz quando chega na extensão. Quem produz aí seus artigos, seu conhecimento, está tudo experimentado, está tudo arrumado. Quando chega o ensino e quando chega a extensão, isso é desarrumado. O ensino, muitas vezes, ele é calado, né? Ele não desarruma porque o professor não deixa, né? Se deixar, vai desarrumar tudo, porque as perguntas que os estudantes vão trazer vão desarrumar, né? Para criar de novo, vai desarrumar para criar de novo, né? E a extensão, na extensão, isso é mais difícil, né? Chega e se você não conseguir dialogar, eles não lhe escutam, né? Eles não lhe escutam e vai exigir essa verticalidade. Então, eu fico imaginando, né, uma pandemia, ela trouxe tudo que é importante, né? Tudo que é importante é para a extensão. Então, assim, se há pesquisa sobre os cuidados, sobre os valores, sobre ética, sobre educação, essas pesquisas
elas têm que estar alinhadas com as ações comunicativas sobre uma pandemia nesse momento. Uma das coisas assim, só quem está tratando, né, da pandemia na UFC é quem é na medicina, é na farmácia, que está lidando diretamente com os testes. Não, nós poderíamos todos estar trabalhando, né, com os nossos conhecimentos para como lidar com essa pandemia, não ignorando que ela existe, como parece ser a proposta das atividades remotas. A proposta das atividades remotas é uma proposta que nos convida a ignorar a pandemia e seguir, né? Então, seria, não, vamos todos de onde a gente está, na pesquisa, na extensão e no ensino, abraçar esse problema como um problema nosso, né? Como é que a gente se comunica com o outro, porque a gente está precisando do outro para, inclusive, sobreviver, né? Então, como é que a gente trabalha, né, em todas as áreas, com essa indissociabilidade. Aí a extensão, né, o público que nos interessa sempre, porque esse público da extensão, ele não só nos interessa quando a gente está numa liga ou numa atividade extensionista, ele nos interessa sempre, é para isso que a gente existe, né? A ciência existe para responder às necessidades humanas, né? Então aparece essa lógica do mercado e às vezes aparece essa lógica, né, do governo que tentam, né, dar um fumacê na nossa visão de para que existe pesquisa, para que existe ciência, mas só existe para resolver as nossas necessidades, né? Então, essa pandemia também nos obriga a um diálogo com a sociedade. É angustiante ver as pessoas no meio da rua numa hora em que a ordem mundial é ficar em casa, né? Então, mexe com a outra característica da extensão. A primeira é essa indissociabilidade. As pessoas fazem pesquisa sem associar a essa sociedade extensionada, né? Eles fazem pesquisa individualmente para se darem bem, para ganhar paper, para ganhar bolsa, para ficar bem na fita do Lattes, né? Muita gente faz pesquisa assim, mas não tem sentido, né, essa pesquisa. E como método, né, a extensão como método, para gerar impacto social. Não adianta a informação que não gera a transformação, não adianta a palavra que não gera ação transformadora. E o outro pilar da extensão, que é a ética, gente. Como alguém pode dizer que há algo mais importante que a vida? O que é que ele está dizendo? Eu não consigo nem entender o que é que ele está dizendo, né? Porque, para mim, acaba tudo. Até a vida é a coisa mais importante, né? Então, eu gostaria de ser convocada, por exemplo, na universidade, para pensar com a pandemia, tudo que eu faço, pesquisa, ensino e extensão. E não para ignorar a pandemia. Qual é o problema? É porque estão pedindo para ignorar a pandemia. Não dá para ignorar a pandemia. Não tem como eu ligar o automático e dizer, vamos terminar um semestre. Não, a gente tem que continuar vinculado, se percebendo nós, sociedade como um todo, né, e cada um do seu lugar fazendo a sua parte. A gente tem um papel na pandemia, né, que nós não conseguimos, né, ainda desenvolver plenamente. Tem algumas pessoas, né, agindo de frente, mas nós fomos, de certa forma, esse convite nos cesseou. Em vez de ser um convite que nos fez agir, ele nos fez parar, porque ele pede para ignorar, e isso aí, né, é o básico dessa comunicação do que o Paulo Freire fala. O contexto, a realidade objetiva fala como primeira ordem. Não tem nada além disso, né? Eu tenho que me vincular às características do contexto, né? Eu tenho que partir do que está acontecendo realmente, concretamente, não idealmente, né? Então, realmente, nós estamos lidando com um negócio inusitado, que nunca aconteceu com ninguém que está vivo, né? Então, ninguém sabe. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Paulo Freire é maravilhoso nessa hora, né? Quando ele convida a ação problematizadora dos desafios, né, ele nos convida para o novo, para o inusitado. Isso é o mais difícil na formação da cidadania. Como é que você se prepara para o inusitado? Não é para um futuro organizado do rico, do aparente, não é isso, não. É como é que eu me organizo para o movimento, né, para o novo, para aquilo que não pode ser previsto, né, para aquilo que é mutante, para o que é difuso. E nós estamos desnorteados, porque nós não sabemos lidar com o novo. Nossas aulas são todas preparadas como se não houvesse essa mutação permanente, né?
E uma sala de aula é mutação permanente, como a extensão é mutação permanente, porque o mundo é mutação permanente. Aí vem um vírus e cala a boca de todo mundo, né? Antes de ler aqui a pergunta da Alessandra e passar para a Lourdes, que também está nesse contexto, né, dessa reflexão sobre pandemia, e depois eu entro na da Raquel, tá, Raquel? Para a gente colocar aqui um pouco por blocos de temas, né? Eu queria trazer aqui um trecho do livro que ele vai comentar, né, como um professor chega e diz, não, nós temos que persuadir os camponeses para que aceitem a propaganda. E aí, óbvio que isso me chama muita atenção, porque está, né, no contexto da comunicação diretamente, da propaganda, né, que ele fala. E aí ele vai criticar essa ideia de persuasão, né, de caminhar pela via da persuasão, e ele vai trazer uma problematização que eu acho que cabe para a gente nesse momento, né? Ele vai dizer assim, nem aos camponeses, nem a ninguém se persuade ou se submete à força mítica da propaganda quando se tem uma opção libertadora. Nesse caso, aos homens se lhes problematiza sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a criticamente, atuem também criticamente sobre ela. Essa parte me fala do tempo presente, porque acho que a gente também fica numa busca de respostas muito rápidas para um processo que talvez só esteja começando, infelizmente, né? Como é que a gente vai pensar agora o que vai ser a universidade depois desse contexto? Não sei, acho que talvez a nossa tarefa seja, em primeiro lugar, pensar muito sobre esse contexto, né? Tentar, de fato, buscar as raízes dele, porque o mercado que está aí nos convida a já ter respostas práticas, né? E produtivas, quer dizer, não pare, não exerça ócio criativo nenhum, não se permita sequer sentir, né, o momento e toda a sua dramaticidade, mas vamos buscar soluções, né? Então, a solução vai ser o EAD, está aqui o pacote gratuito, a solução vai ser fazer extensão agora à distância. Então, essas respostas, elas são rápidas demais, talvez, né? E acho que a gente tem uma tarefa aí de pensar muito sobre o tempo presente e sobre a universidade também nele, já que estamos nesse lugar. Eu fico imaginando, se nós que somos da comunicação e que estamos enfrentando aí, né, o desafio de analisar, buscar compreender como é que a desinformação tem tanta força, né? A primeira provocação que sempre me vem é na falta de leitura crítica da mídia, que é algo que também o Paulo Freire comenta em outras obras, né? Que é como é que as pessoas vão pensar sobre esse mundo que é apresentado a elas. E aí eu sempre lembro de projetos como o GRIM, né? Grupo da Relação Infância e Mídia, que faz, e por meio do seu laboratório, o LabGRIM, que faz com extensão esse espaço de contato, né? De troca sobre a produção da informação em escolas públicas, junto a pessoas que estão aí na faixa dos 14 anos, né? Eu fico imaginando que contribuição, né, é essa, porque certamente essas pessoas que receberam, que participaram desses espaços, né, elas podem pensar mais criticamente sobre a elaboração dos conteúdos e talvez tenham uma postura diferente, né, quando elas se defrontam com as desinformações que estão postas, né? Então, acho que essa é um exemplo de como a extensão pode contribuir de uma outra forma. Lourdes, a Alessandra perguntou assim, sempre se fala do tripé, ensino, pesquisa e extensão. Nesse mundo novo, entre aspas, né, que vai surgir pós-pandemia, será que a extensão não deveria ser a base desse tripé e assim abrir espaço para o surgimento de outra atividade? Queria que você comentasse aí. E também reforçando o convite, gente. Sei que tem muita gente aqui que pode contribuir, buscar também ofertar sua leitura sobre esse momento, sobre a universidade nesse momento. Fiquem à vontade, tá? Não é só pergunta, não. Até porque, né, a gente não vai reproduzir aqui a ideia de que uns têm respostas e outros só têm perguntas. Então, fiquem à vontade. Lourdes. Eita, desafio grande. Acho que vocês fizeram falas lindas aí, né, para contribuir. Outro dia eu participei de uma live sobre modelo de produção e pandemia, né? E eu acho que eu trouxe muito presente duas falas, né? Uma do Padre Manfredo e a outra do Mesários, que ele fala nessa crise estrutural que atinge todas as esferas da vida, né? Então, não dá para a gente pensar uma coisa dissociada de outra. Eu acho que essa crise, ela vem para fazer com que a gente repense o nosso lugar nesse universo, né? A gente até
costuma dizer de que é como se a humanidade tivesse, o planeta, né, nos convocando a se repensar como humanidade, do ponto de vista que a gente está fazendo uma opção por um modelo, né, de desenvolvimento que já mostrou aí a sua eficiência destrutiva, como disse o Mesários. E eu acho que essa situação ele recoloca o papel da ciência, sabe? Assim, eu acho que a gente vinha numa ofensiva muito grave sobre a ciência no mundo todo, especialmente no Brasil, de desqualificação, né? E aí eu acho Paulo Freire, nossa, a gente admira cada vez que o ler, né? Ele diz assim, a técnica ela não existe sem a ação humana, ela por si só não dá conta. É o que a gente chama de arrogância científica, né? A gente achar que a gente vai, qualquer ação que se faça no mundo, achar que o planeta não vai reagir, né? Então, acho que essa crise ela está nos convocando para a gente se repensar como humanidade mesmo, em todas as dimensões. A crise ela vem em todas, né? A política, ideológica, econômica, inclusive organizativa, né? Eu acho que tem muitos elementos aí para a gente repensar isso e fazer as interrelações. Eu acho que a pandemia nos trouxe esse desafio de que não existe uma separação, por exemplo, entre o biológico, o econômico e o humano, e eu acho que a educação tem um papel fundamental, como é que a gente repensa a nossa relação, né, com o ambiente, e tudo que toca esse cerne do sentido humano que nós construímos. Então, é um grande desafio. E aí entra a academia e a universidade. Assim, nós como movimentos sociais, a gente está, o MST, né, está nessa dupla função. Assim, a gente tem o estudo como um princípio, e a defesa, né, de que todos os camponeses têm direito a estudar, a desenvolver as técnicas necessárias para se repensar a cultura no campesinato e, ao mesmo tempo, como é que a gente faz isso respeitando todo o conhecimento construído até aqui. Olha, até para isso, essa crise tem nos colocado, né, de repensar. A agricultura tem mais de 10 mil anos. O planeta, ele é o que ele é hoje, porque os camponeses fizeram resgate das sementes, cuidaram das águas, das terras, né, do ar, e a gente fica se perguntando o que nós estamos deixando, né, como futuro, como humanidade, essa nossa geração. O que nós estamos produzindo de conhecimento do ponto de vista, né, de sistematização de aprendizagens, das descobertas e dos novos desafios. Eu acho isso importante porque, por exemplo, a ciência não tem dado conta das modificações genéticas que vêm ocorrendo, que muitos especialistas estão dizendo aí, né, do derretimento das geleiras, da comercialização de animais silvestres, são várias teses, da criação de animais em confinamento, dos desertos verdes, e aí eu fico pensando, gente, o que a ciência produziu até aqui, o que ela sabe, e aí a gente vai, né, para essas aprendizagens do Paulo Freire, de que nós sabemos muito pouco sobre nós, sobre nossa existência, e precisamos saber mais. Então, respondendo aí essa pergunta, eu não sei se eu tenho dialogado muito com várias pessoas, se vai existir um mundo novo, sabe? Eu acho que ele está se construindo agora. Cada ação nossa, cada atitude, cada reflexão vai repercutir no nosso futuro. Eu não sei se eu estou com um olhar muito budista da gente pensar o hoje, no máximo amanhã, mas a gente sabe que o que a gente pensa repercute para toda a humanidade. Então, assim, eu acho que estamos sendo convidados, a academia, os movimentos sociais, a própria ciência, a gente olhar para o que a gente produziu, olhar para os desserviços que nós estamos fazendo,
mas, ao mesmo tempo, propor. Foi isso que o Paulo Freire fez, foi a grande sacada. Essa capacidade de problematizar o papel da extensão, fazendo a crítica dura, né, ao tecnicismo, de que ele é uma invasão cultural, ele foi incisivo nessa problematização, mas, ao mesmo tempo, ele propõe o agrônomo educador, aquele que dialoga. Então, acho que a saída, minha gente, nós temos nessa crise, especialmente, eu tenho dito, nós temos que aprender muito com os indígenas, nós temos que pensar o que é uma cosmovisão, que muitos autores estão chamando de bem viver, porque ou a gente aprende ou a gente elimina a humanidade. Então, acho que a realidade está nos convocando. E aí, qual é o papel da extensão nesse sentido? É exatamente desse processo ensino-aprendizagem. Eu acho que a ciência já produziu muita coisa bonita, né, e a gente precisa olhar para isso, mas ela também precisa aprender com o que está para além dos espaços da academia e olhar para as experiências humanas mesmo, né? Eu, ano passado, tive a feliz... acho que foi um presente mesmo de conhecer a experiência zapatista de educação. E eu fiquei encantada, porque estão existindo coisas no universo que estão para além disso que está instituído, que é dentro do sistema capitalista, que a gente precisa aprender, que dá certo, sabe? E é pouco conhecida. A experiência de educação zapatista é um pouco isso. Ela é fora do Estado, a partir da sua realidade específica. Não estou aqui dizendo para a gente reproduzir, mas a gente pode aprender com a experiência. Ela existe fora do Estado, mas ela fala, por exemplo, de uma ciência que eles chamam de sentir pensante. Uma ciência que pensa a partir dos sentidos. Olha, eu achei isso uma ideia tão fantástica para a educação, sabe? Assim, da gente... Quais são os sentidos que a gente vai dando a essa costura da aprendizagem, né? E aí, olhando para o Brasil, gente, quanto que os camponeses nos têm a ensinar sobre a relação com a terra, sobre as relações familiares, sobre os modelos produtivos de produção, né, de forma diversificada, em respeito com o ambiente, e a gente fica fazendo opções aí com modelos que já mostraram, como é o exemplo das termoelétricas, esses grandes projetos, que já mostraram em várias partes do mundo que não deu certo. Então, eu penso numa extensão. Ela é um pilar, mas eu não acho que ela seja a mais importante. Eu sempre sou muito da ideia freiriana. Eu acho que cada um tem muito a contribuir. O diálogo de saberes é importante. Então, a pesquisa é muito importante do ponto de vista de desenvolvimento de novas tecnologias, mas ela é importante no contexto de transformação da realidade dos trabalhadores e da classe trabalhadora. A extensão nos permite, como disse a professora Bernadette, a gente aprender e reaprender sempre, porque com esse movimento do real, da realidade, a realidade em movimento, uma certeza de hoje pode não ser de amanhã. Então, a dúvida ela é muito importante, e é esse exercício que a gente faz de aprender com o outro, de escutar, o momento da escuta, o momento do diálogo, é essa síntese de conversação que nos permite transformar a realidade, né? Então, e aí entra o papel também da sala de aula. Eu, como professora, nós todos estamos vivendo o que é esse trabalho remoto, as críticas que a gente vem fazendo da educação à distância e a importância que a gente tem, que é uma das grandes aprendizagens do Paulo Freire, do diálogo, do olhar no olho, de estar presente, né, de pensar a vida em si, e não, lá no MST a gente costuma dizer, né, a ciência não pode ser a luz que a gente olha para ela e cega, a ciência tem que ser esse exercício de que nós juntos nos iluminamos a realidade, né, a partir do nosso, nós iluminamos a realidade a partir do nosso olhar. Então, eu entendo que ambos são muito importantes, não só os diferentes sujeitos,
O professor é importante, o camponês é importante, o estudante é importante, mas também a diversidade de métodos, de metodologias, de formatos, que para mim o mais interessante é a interação. Eu acho que essa é a grande aprendizagem do livro do Paulo Freire. Para não haver uma invasão, a única saída é a interação e o diálogo. Esse, para mim, é a grande aprendizagem. Muito obrigada, Lourdes. Deixa eu ler aqui um comentário da Georgia. Ela comenta: a nossa principal tecnologia é a tecnologia humana. Tempo de repensar prioridades, para onde devemos lançar nosso olhar. Obrigada, Georgia, pela participação. Queria chamar o Pedro Mota, que pediu para fazer um comentário aqui falado. Fica à vontade, Pedro. Obrigada, Helena. Queria dizer primeiro que eu estou extremamente honrado de estar sendo orientado e formado por 3 mulheres assim incríveis, com uma bagagem incrível. Queria mandar um beijo bem grande para a professora Bernadette. Muita saudade das suas aulas. Também. E tem alguns pontos no livro que me chamaram muita atenção. Eu tenho TDAH, eu sou muito complicada a professora Bernadette bem sabe. Eu tenho muita complicação com concentrar. Então, as minhas múltiplas atenções eu tento focar e às vezes consigo, né? E para ler o livro, eu achei o audiobook também. Então, das 3 horas de audiobook, eu escutei aproximadamente 2h15. Não consegui terminar o livro. E algumas falas me chamaram muita atenção, que ele fala sobre a percepção que não significa adentramento, né? E eu achei isso muito interessante, essa parte que ele fala isso. E também outra parte que me chamou a atenção foi que ele me fez pensar sobre que a matemática, que é uma ciência tão exata, né? A matemática ela também pode ser problematizada, né? A matemática ela pode ser colocada em crítica a uma sociedade, a um determinado indivíduo, né? Quando ele fala do 4 vezes 4 é 16, mas eu posso explicar para as pessoas que o 4 vezes 4 serão 4 e 4 e 4 e 4 tijolos, né? E eu achei isso muito interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar que eu poderia problematizar uma ciência exata, por exemplo. Achei muito interessante. E eu queria saber também, tem uma parte do livro que ele fala sobre um exemplo do Santiago e o seu cavalo, né, e o sectarismo de um padre. Aí eu queria saber como é que esse sectarismo poderia, por exemplo, ser aplicado, né, ou punido, né, de certa forma, porque o padre foi punido pelos campesianos, né? Como seria esse sectarismo aplicado na universidade? Como lidar com pessoas em formação, por exemplo, né? Nós, alunos universitários, em sua primeira, segunda ou terceira graduação, mestrandos, doutorandos, como lidar com pessoas que não conseguem enxergar, por exemplo, uma visão mais crítica, às vezes, né, como eu bem citei, a parte da matemática ser uma ciência exata e normalmente, eu acredito que normalmente ela não é problematizada, assim, colocada numa questão crítica, filosófica, humana. Como lidar com o sectarismo, por exemplo, dessas pessoas que mesmo com formação, graduação, enfim, acesso à universidade, à informação, como lidar nesse atual momento, né, esse sectarismo dessas pessoas que são tão próximas a nós, mas ao mesmo tempo tão distantes, num abismo de ignorância, colocaria assim, não sei, posso estar falando besteira também. Eu achei muito interessante também do livro, porque ele cita bastante a própria obra dele, né, que é a Pedagogia do Oprimido, e eu sou apaixonado por esse livro particularmente, graças à professora Bernadette. E
E é isso, acho que é isso. Muito honrado mesmo de estar participando dessa formação, dessa orientação por vocês. E é isso, muito feliz. Essa é a minha pergunta e meu comentário. Obrigada, querido. A gente fica feliz com sua participação. O Pedro, inclusive, vai, né, mostrando a interdisciplinaridade bonita da extensão. O Pedro já está formado em jornalismo, né? Mas é da história, e está somando agora, está fazendo história e está somando agora na Liga também com a gente. E a gente ficou super animado com esse processo. Eu vou já juntar aqui a pergunta do Pedro, as outras duas que chegaram, para a gente fazer uma última rodada, que já são quase 5 horas. E a gente sabe, né? Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. A Lourdes, ela comentou sobre o acampamento Zé Maria do Tomé. E eu estive lá em 2018 e eu acompanhei de perto a luta daquelas pessoas. Assim, de iluminar mesmo, sabe? É um processo realmente de desconstrução que eu passei desde que eu entrei na universidade, porque eu vim de uma universidade particular. É um processo de desconstrução muito grande, muito forte. Estar presente naquele acampamento, fazer entrevistas, inclusive posso disponibilizar para a Liga essas entrevistas que eu fiz com os líderes que não gostam de ser chamados de líderes, que eu achei muito interessante também. E é isso. Estou olhando aqui já o site, já estou aberto com o Núcleo Trama, já estou olhando aqui como é a construção deles. Achei muito interessante a construção do site. E, mais uma vez, obrigado. Desculpa a interrupção. Não, tranquilo. Acho que elas devem estar anotando, se eu conheço, então vou somar aqui essas duas. A Raquel Lima, a gente pede desculpa que fez a pergunta lá no comecinho. Raquel pergunta o seguinte: Paulo Freire faz uma série de críticas à extensão por ela diminuir o saber do outro e torná-lo objeto. Qual seria a forma de educar sem seguir essa linha de ignorar o saber do outro? E uma última pergunta para a gente fazer essa rodada aí com nossas convidadas também. A Silene Silvino traz: Freire nos convida a compreender a extensão como comunicação de saberes, com a coparticipação dos sujeitos, contrária a uma vertente que temos nos confrontado na universidade, que é a visão de transferência, invasão, na maioria das vezes muito assistencialista, né? Se puderem comentar quais os desafios e possibilidades que temos pela frente com a curricularização da extensão, com os fortes ataques à educação e à universidade, ao teto de gastos, enfim. Aí é bom que a gente pode pensar aí a partir do Freire e também já encaminhando para os nossos desafios. Podemos começar com a Bernadette, aí fica essa última rodada com a Bernadette e com a Lourdes. Se mais alguém quiser comentar algo, ainda escreve aqui no chat que a gente vai interagir. Vamos lá, né? É coisa que só. Veja. O pessoal aqui está gostando. Veja, eu acho que sobre a pergunta da Raquel, o Paulo Freire traz exatamente a dialogia, né? A dialogicidade, de fato, né? Como método, para não cair. Para não cair nessa invasão, né? Na invasão cultural, nessa verticalização. Então, pela dialogicidade, né, nós vamos ter as diferenças num pé de igualdade, né? E isso nos permite a mediação, a troca, o protagonismo, né? Acho que também é interessante falar partir da prática, né? Que quando você parte da prática, né, da ação, o método para Paulo Freire é ação, reflexão, ação. Então, a teoria ela só sistematiza a prática, né? E nesse sentido a gente diminui muito as distâncias, né? A gente diminui muito as distâncias de saberes, porque as pessoas, né, elas têm uma vida cotidiana, elas têm a prática cotidiana e de muita sabedoria. Ela não está sistematizada como a ciência, mas os agricultores, né? Eles podem não saber lidar ali com a praga do gafanhoto novo que chegou, mas eles sabem falar do cultivo, né? Então, como a gente parte da prática,
essas distâncias, elas são estreitadas, né? Você reconhece o saber do outro. O caminho, para mim, é a dialogia mesmo, né? Sobre Pedro Mota, meu amor, meu querido, uma saudade imensa, né? As pessoas que ainda não entendem, né? O que a gente pode fazer é insistir, né? O processo de conscientização, ele é um processo de diálogo permanente, né? Ele ainda não tem a pergunta que lhe levaria a aceitar uma resposta mais crítica, né? Então, a gente vai desafiando por diferentes caminhos, todos que a interlocução, que a intersubjetividade permita, né? E uma hora essa consciência ela sai da magia, né, e se torna uma consciência mais crítica, né? O que a gente não pode é desistir, aquilo que a gente fala, né? Ele pode desistir, né? Mas a gente não, né? Como educador você não desiste nunca. É a mesma coisa como militante, você convoca sempre, né? Vão 3, mas você continua convocando, né? Então, os sectários, o que a gente tem é que investir, aprimorar essas interações para que ele possa me reconhecer como conhecimento, como saber. Geralmente, essas pessoas não reconhecem o outro, não reconhecem, por isso, o pensamento do outro, o saber do outro, né? Porque não reconhece o outro, é muito difícil, ele foi montado, né, no individualismo. E muitos de vocês já ouviram, né, o Boaventura falando sobre o elitismo na universidade, né, quando ele vai trabalhar aí as epistemologias do Sul. Eu acho essa fala uma das falas mais interessantes para a universidade nesse momento, né, que aí entra em contato com aquela discussão da extensão como pilar. Ele vai dizer, existem vários projetos dentro da universidade, e o nosso projeto tem que ser o projeto do bem comum. A extensão traz o bem comum, né? Então, assim, ou pode trazer o bem comum, né? Então, tem a lógica do mercado, mas tem a lógica do bem comum. Qual é a que você escolhe, né? Então, a gente tem projetos que são excludentes em oposição, e nós temos que batalhar por aquilo que diz de nós, né? Do mundo que a gente quer viver. E a gente não pode ter a ilusão de que há uma homogeneidade de projetos dentro da universidade, né? Não há de jeito nenhum, né? Bom, sobre o que a Silene pergunta, veja, a dificuldade para mim da curricularização, né, da extensão, é uma dificuldade da relação teoria e prática, né? Essa relação teoria e prática, ela tensiona o ensino, tensiona a extensão e tensiona a pesquisa. Como é a prática que tem a ciência de base no currículo, né? A prática da ciência de base no currículo toma a ciência como fim, que são os laboratórios, por exemplo, tá? Como é na formação de professores a história do... Como é que chama? Como componente pedagógico, né? A prática como componente curricular, né? É que você toma o saber pedagógico como fim, não a ciência, né? Não a história, no caso aí do Pedro, mas toma a docência de história. Não a medicina, mas a docência em medicina, tá? O que é a prática nos estágios? É que o fim é a profissão, é o exercício da profissão. E o que é a prática na extensão? É o saber do outro, desse bem comum, do todo, do difuso, do imprevisível, do incalculável. Então, as pessoas têm muita dificuldade com a curricularização na extensão, porque muita gente acha que faz universidade para ganhar dinheiro, né? Para ter um futuro, um emprego e tal. E não entende a ciência no lugar da comunidade, do civilizatório, da cidadania, da responsabilidade perante o mundo, entende ainda a entrada na universidade no campo dos direitos individuais, aí fica difícil de curricularizar. Nem os professores ainda, né, se deram ao direito de aprender com a curricularização, com a ideia da curricularização da extensão, e aí muita gente burla
o currículo, né? E não traz essa radicalidade da prática, porque é uma radicalidade do saber, né, do saber do outro, do saber comunitário. Então, a ciência tem um lugar na relação teoria e prática quando você trabalha a prática no campo da teoria, no campo da própria ciência, da constituição dos tais objetos, das áreas, né? Você tem a prática que o saber pedagógico está na base, você tem a prática que o saber profissional está na base, e você tem a prática que o saber comunitário está na base. Então, é o bem comum, é uma universidade do povo, né? Radicalmente do povo. Isso é muito difícil, né? É muito difícil. Então, soma isso, né? Os ataques que a universidade vem sofrendo por um projeto, né? Econômico, né? De escravização, aí, de desumanização do homem mesmo, né? É um projeto, e a gente tem que acordar que está numa guerra, né? A gente está numa guerra, uma guerra terrível, né? Uma guerra terrível. E muita gente não se deu conta, né? Não se deu conta ainda de que precisa agir, né, para criar o mundo que merece viver. Né? A importância para mim da extensão no currículo é para que as pessoas se deem conta que a sua ação recria a sua própria realidade, né? Você deixa de estar subjugado, tá? Acho que basicamente isso. Eu queria muito, né, agradecer, a Helena está falando que é a última fala, eu queria não só agradecer a Helena, né? Helena e a Lourdes. Ontem eu estava conversando, inclusive, aqui com a Jaqueline, né? Minha colega lá da Faculdade de Educação, Jaqueline, estava dizendo assim: eu não sei para que eu aceitei aquele convite, porque eu só estou tendo tempo na pandemia de cozinhar, limpar, né? Só da vida prática mesmo, só da vida cotidiana. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou? Eu li esse livro em 1986, né? Eu digo, como é que eu vou ter tempo de reler? Como é que eu vou ter tempo de me preparar? E aí, assim, para mim é irrecusável, né? Um convite da Helena e da Lourdes, inclusive eu as conheci na mesma experiência, uma experiência para mim super gratificante, né, de troca sobre a universidade aí na Faculdade de Educação com a didática. E eu estava descobrindo, né? A gente vai ao longo da nossa vida em muitos lugares, né? A gente conhece muitos lugares, parques, praias, cidades, né? A gente tem muitas emoções ao longo da nossa vida, medo, dor, angústia, alegria, né? E só uma coisa fica, né? São as pessoas. E eu queria dizer para a Helena e para a Lourdes que o meu sim, né? Fiquei toda animada, né? Nem me dei conta do que era que eu estava dizendo, né? Vocês ficaram, né? Vocês ficaram. As pessoas ficam quando a gente tem boas experiências vividas, né? Exatamente esse Paulo Freire vivido, né? De aprender com o outro, de estar disponível para o outro. Então, eu também, como o Pedro estava falando, o Pedro Mota estava falando, eu tenho muita gratidão por ouvir vocês, né? Tenho uma admiração profunda pelo trabalho da Lourdes e do MST. Paulo Freire, né? Vocês sabem que na sua última fala gravada, ele lamenta, né, que Darcy Ribeiro não viveu para ver a marcha do MST e nos convoca a marchar, né? Nos convoca a marchar, a marcha dos sem escola, dos sem amor, né? E eu acredito muito nessa marcha, né? Dos que olham na mesma direção, dos que escolhem as mesmas necessidades, né? Quero agradecer aí também, estou vendo várias colegas da Faculdade de Educação, Adriana, Camila, Georgia, Jaqueline, diretora aí, Eulália, Rafante, quem mais? Georgia, né? Estou vendo uma orientanda minha aqui, Aurilene, agradecer muito a vocês, obrigada pela escuta, é o começo de uma conversa, né? Helena, linda, maravilhosa, descobri um dia desse, depois de anos, que ela era a mulher do Renato, eu digo, vale, só eu não sei, todo mundo sabe, eu nunca soube disso, né? Então, para ver como eu sou antenada. A pessoa que sabe as coisas pelo Facebook. E eu digo, vale, eu me senti o Rubinho Barrichello, né? Coisa linda, esse casal maravilhoso que eu admiro muito. Meu candidato a prefeito de Fortaleza, quero dizer. E muita gratidão, né? Muita gratidão, muita gratidão.
Muito obrigada, querida. A gente que agradece muito a sua disponibilidade. Por isso, inclusive, que eu estou cuidando aqui com essa coisa do horário, né? Acho que muita gente ficaria aqui ouvindo e papeando, e até com mais despreocupação, né? Com a coisa de fazer pergunta, que eu acho que ainda intimida. Mas a gente sabe que as tarefas da reprodução nos chamam, então já tem jantar e assim vai, né? Os dias, pelo menos, o que eles são meio organizados assim, café, almoço, janta. Eu vou dividindo, assim, pesquisa de manhã, extensão à tarde, não sei o quê, para caber, mas é isso, é o mundo como ele Helene, é, né? ensaiei aparecer de camisola, mas o computador quebrou. Eu queria tanto virar um meme de camisola. Bernadette me dizendo que colocou no alarme do telefone, assim, no dia, né? Tipo, vestiu a roupa. Muito bom. Deixa eu só ler aqui o Levi, antes de passar para Lourdes, o Levi comenta, né? Um dos trechos que mais me marcaram, foi o que ele disse, que a fala de neutralidade é precisamente dos que temem perder o direito de usar de sua ineutralidade em seu favor. Me faz lembrar como tudo que nos rodeia é político e que não dá para acreditar no discurso da educação neutra, principalmente no nosso país que tem histórico em cortes de gastos na área da educação e da pesquisa. Então, se a gente não luta, não tem verba para desenvolver a educação no país. Essa fala do Levi me faz lembrar de imediato, primeiro, uma briga que a gente está tendo muito grande em âmbito nacional em relação ao fomento à pesquisa em humanidades, né, que tem sido bem atacada pelo governo Bolsonaro, cada vez mais, cada portaria que sai é no sentido de retirar mais e mais do incentivo à pesquisa em humanidades, e a própria consideração que eu acho que a Bernadette fez e que tem rodeado minha cabeça também, a UFC lançou um edital agora, né, acho que de 4 milhões para pesquisa sobre coronavírus, e praticamente todas muito vinculadas apenas à área da saúde, que é urgente, óbvio, mas é isso. As dimensões que estão postas são muitas, né? E a gente sabe que essa lógica também de incentivo a determinadas visões e cursos em detrimento de outros merece ser questionada, né? Acho que 1 milhão foi direcionado para a pesquisa apenas da medicina, né? Então, são, de fato, escolhas que vão sendo feitas. Me faz lembrar o Bourdieu também, né? Trazendo que a academia, o campo científico é um campo de lutas constantes, né? Não tem nada dado e nada desprovido de interesses e divisões políticas. A Geórgia coloca aqui, eu que sou grata por fazer parte dessa discussão, precisamos desses encontros para nos reinventar. Obrigada, Geórgia, pela participação. A Eulália também comenta, excelente discussão, parabenizo pela iniciativa. A gente agradece muito a contribuição, a participação, e parabenizo também a Eulália. Já vou deixar uma dica, gente. A Dulce fez uma live muito interessante sobre EAD, a Eulália participou, e acho que vale a pena ver também, fica a dica aí para outros conteúdos. Passo agora para a Lourdes, para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento. Lourdes, amore, acho que você está com o microfone está ligado. Vou já colocar o link aqui da live sobre EAD, que foi muito legal também, para a gente não se perder. Lourdes? Tá me escutando? Agora perfeito. Eu estou falando que eu estou emocionada com muitas falas bonitas, né? Assim, eu acho que é um período difícil, mas ao mesmo tempo a gente tem se alimentado, né, dessas presenças, dessas falas. Antes de ontem, o professor Boaventura teve numa live do MST, reconhecendo também esse papel dos movimentos sociais no mundo, né? Assim, eu achei que foi legal nesse sentido. Eu queria responder a duas questões, trazendo muito a minha visão. Eu acho a visão da professora Bernadette muito interessante, assim. Eu fiquei pensando sobre essa pergunta do sectarismo, né, de como lidar com o sectarismo. Outro dia eu estava refletindo sobre isso num coletivo de educadores do movimento, que eu acompanho, né, o processo das escolas do campo de ensino médio, e a gente estava falando exatamente sobre essa questão, e nós chegávamos à seguinte conclusão, assim, nesse diálogo aí com o Pedro. Primeiro, de que o processo de formação
da consciência, ele é um processo. Isso nós aprendemos com Paulo Freire, né? A gente até brincava, ele não é do ponto de vista linear, que você chega num determinado estágio e avança para outro, né? Como processo, ele tende a essa dinâmica, digamos, no processo de ensino-aprendizagem do ser no mundo, né? De você ser, de você estar no mundo com consciência, ele faz parte de um processo. Então, assim, a gente lembrava disso porque a gente comentava que a maior crise é a crise ideológica. E foi do ponto de vista de América Latina, nós acumulamos muito pouco em relação a essa ideia. A gente tem um acúmulo muito bom nas crises políticas, inclusive do ponto de vista do que significa a democracia, a partir, sobretudo, né, olhando para os países, do que foi a ditadura militar e o que a gente conseguiu construir como democracia, apesar de ser muito recente na nossa região. Mas a gente tem acúmulos muito interessantes, me lembrando aqui de pensamentos como Mariátegui, né, sobre o Peru, a realidade peruana, que ele ressignifica a partir da experiência indígena. Nós temos bons acúmulos do ponto de vista das lutas sociais, mas a gente tem pouco acúmulo sobre o que, que significa uma crise ideológica, né? Acho que essa realidade atual ela nos coloca esse desafio da gente se pensar mesmo o que, que significa uma sociedade sem consciência, né? Eu acho que Paulo Freire é muito atual, porque uma das grandes lições desse livro é ele problematizar, fazer o contexto. Eu fico me reportando as grandes disputas da época, do ponto de vista dos agrônomos e toda a sua aprendizagem, e a vontade de chegar no campo e impor uma lógica, não só tecnicista, mas também ideológica, de modelo de desenvolvimento. E o Paulo Freire meio que dando um freio nisso, dizendo, olha, vamos com calma. Nós precisamos conhecer a cultura dos camponeses, a gente precisa conhecer a visão de mundo deles. Então, para mim, isso já dialoga com essa outra questão que foi colocada sobre a extensão, né, o desafio aí da universidade, porque ela exige um tempo, e aí eu concordo com a professora Bernadette, que não é o tempo do mercado, e com a Helena, né, assim, não é o tempo do mercado, porque para você interagir, exige você conhecer. Para conhecer, demanda, né? Assim, confiança política demanda você se dispor a estar com eles, né? A compreender aquele universo e as suas múltiplas dimensões, né? Então, é um exercício que eu acho que o Paulo Freire não fica só no contexto, mas ele vai apontar os rumos que é o da transformação da realidade a partir desse exercício de você conhecer a cultura, você conhecer os valores que perpassam aquela cultura, as formas de lidar, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, porque ele vai dizer a interação ela exige a partir da cultura do outro, de você interagir com a cultura do outro, de você conhecer sua visão de mundo e mais do que isso, né, de você não diminuir, que é o que ele vai chamar a atenção sobre essa imposição, né, assim, essa invasão. Oi. Pronto, Lourdes? Acho que deu uma falhada aqui. Não ouvi mais. Lourdes? Oi. Pronto, Oi. falhou um pouquinho. Falhou agora aqui no fim. Eu estava falando que uma das coisas que a gente aprende na educação popular é sobre paciência histórica, mas não é aquela paciência que você fica esperando, isso nós aprendemos com o Paulo Freire, é uma paciência provocadora. Acho que falhou de novo.
Hum. Oi, Alô? oi, oi. Pronto, Amore. Pronto. A gente Tá só escutou a voltando. paciência, a gente escutou da É, a paciência paciência histórica. histórica, que não é uma paciência que espera em vão, né? Mas Eu não sei se está se movimentando. Pronto, vai. não, estou movimentando, não. Estou bem paradinha, né? Vamos lá. Aí, só para concluir, né? Eu acho que a gente, o mais importante é a gente construir processos de conscientização. Aí está a nossa tarefa como grupos organizados, como movimentos sociais, como coletivos, como família e como seres humanos, de modo geral. Nós não podemos abandonar essa bandeira de apontar os rumos a partir, né, das experiências coletivas, porque eu sou muito Rosa Luxemburgo, né, leio muito sobre ela, e ela falava no seu livro Socialismo ou Barbárie, nós temos essas duas opções como humanidade. E hoje o socialismo, ele está muito... Hoje nós temos nomes que falam dessa experiência humana de forma muito bonita, como o bem viver, por exemplo, no caso da América Latina, que está sendo apontado, ou como o projeto de agroecologia, que no Brasil fala mais, mas todas elas falam assim dessa tarefa que nós temos de manter a humanidade com essa luz acesa de um projeto político coletivo como humanidade, porque o que o sistema capitalista tem nos apontado é isso que a Bernadette falou no começo, a vida humana não vale, né, no sistema do capital. Esse é um aspecto, assim. E o segundo aspecto é que dentro desse contexto mais geral, há uma disputa mesmo de projetos, e eu acho que a ciência está no meio dela. A educação em si também, isso já é histórico quando a gente estuda, né? A história da educação a nível mundial, a nível de América Latina e no Brasil, a educação sempre foi um projeto em disputa, a escola sempre foi um lugar de disputa. Então, assim, eu acho que a gente tem essa tarefa de nos manter nessa disputa com a clareza política de um outro modelo de educação e sociedade. Eu acho que os movimentos vão continuar pautando isso, cada vez mais ela vem sendo questionado, né, do seu papel, e olha que a ciência, na sua disputa, a gente tem dito como avançou, né, esse modelo de racionalidade, avançou tanto que não deu certo, né, a gente faz essa crítica. Mas eu acho que a nossa tarefa é isso, é nos manter, a problematização ela vai existir, né? Como disse o Paulo Freire, nós não somos estáticos, nós somos em movimento, né? O ser humano ele não ele está sendo, então é nesse processo que a gente constrói a consciência. E eu acho que aí está o nosso papel nesse mundo. Para encerrar, eu queria agradecer essa fala, eu sei que eu falo muito a partir do movimento social, da nossa luta, das nossas experiências. Então, eu estou falando de educação, mas, ao mesmo tempo, eu penso em modelo produtivo, eu penso nos conflitos ambientais e pode ter ficado meio confuso. Mas eu agradeço por essa oportunidade, porque são exercícios como esse que nos permitem fazer esse link, né, entre os diversos tipos de conhecimento. E se tratando de ser humano, os desafios se colocam mais, né? Recentemente eu participei de uma banca de defesa de uma belíssima tese de doutorado na Universidade Federal do Paraná, da professora Miriam Cel, que é da Federal do Mato Grosso, da psicologia, sobre o MST, sobre o trabalho coletivo no MST, e foi muito interessante, porque teve uma hora que ela fazia tantas perguntas que eu dizia assim, Miriam, lidar com ser humano é muito difícil, então eu acho que
como disse o Paulo Freire, é tão difícil quanto possível a gente transformar o ser humano. Então, eu queria encerrar com essa frase, porque eu acho que essa tarde ela nos convoca a essa, como ele falou no livro tantas vezes, a essa reinvenção. A educação nos coloca nessa posição de nos reinventar sempre. Reinventar a política, reinventar a história, reinventar o nosso lugar, nossa inserção no mundo, né? Então, acho que essa crise também faz esse convite para a gente superar o que ele chamou de status quo e construir novas possibilidades. Eu estou muito disposta a isso, e eu acho que encontrar pessoas nesse mundo, como Bernadette, Helena, todas as pessoas que estão nesse grupo, nessa tarde, nos assistindo, nos permite fortalecer esse lado nosso de projeto de vida, de humanidade, da qual nós fazemos parte. Portanto, pessoal, muito, como diz a Bernadette, muita gratidão por vocês existirem e por nós construirmos juntos tantas coisas bonitas. Valeu! Muito obrigada, Lourdes, muito obrigada pela sua fala, que foi incrível, provocadora, cheia de elementos para a gente pensar muito. E acho que a combinação desses lugares, né, de militante, de pesquisadora, de professora, é muito rica. A gente fica muito feliz, de fato, com essa partilha. Espero, sinceramente, que a gente tenha outras oportunidades de dialogar com a Bernadette, com a Lourdes, com o Bruno, que está aqui desde o começo, com a Eulália, com todo mundo que participou aqui. A gente está com 2 horas, um pouquinho mais de 2 horas de live. A gente tem aqui ainda 27 pessoas participando, chegamos a uns 50. Bacana demais. Olha a professora Rosa, ela é professora lá na Federal do Mato Grosso, olha aí. Olha aí, a nossa roda só se amplia, eu acho que a gente vai vendo, né, um tema que desperta muita gente, que tem muito comprometimento, de fato, né, quem se envolve com essa perspectiva de mundo de universidade está absolutamente implicada em pensar sobre o tempo presente e buscar as formas de contribuir, né, para a gente superar essa situação tão difícil. E não só a imediaticidade dela, né, mas toda a estrutura que nos trouxe até aqui. Queria agradecer a todo mundo que participou, sinceramente. A Liga continua à disposição, a gente vai disponibilizar tanto essa conversa, mas também outros materiais aí nas redes sociais. Como eu coloquei lá no comecinho, a gente está no momento, de fato, de formação, né, na constante pensar sobre o projeto, porque eu acho que esse é o caminho. É isso. Obrigada ao Robson, o professor também que está dividindo essa tarefa comigo, e todos os estudantes, Sabrina, que participou super da organização, todo mundo que, né, se dedica também à construção desse projeto coletivo. Um beijo, boa tarde. Saúde para todo mundo. Obrigadíssimo, gente. Obrigada. Tchau, pessoal.